Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos. Cláudia. E hoje vamos falar de um filme... Eu não sei se ele era muito aguardado, mas ele faz parte de um universo que é muito querido por vários fãs. Muitas pessoas gostam dos personagens e tal. Muitas pessoas gostam dessa nova... Não é nem trilogia, essa nova fase aí. Franquia, nova fase. Né? Essa nova fase que vai chegando ao fim com este filme, a priori. Estamos falando de... X-Men Fênix Negra. Filme que vem aí para fechar um contexto, um universo, afinal de contas, finalmente a Fox foi adquirida pela Disney, vai ser tudo da Marvel agora, vai dar tudo certo, ou não, enfim. Mas eles precisavam fechar algumas pontas e esse filme já estava lá no planejamento, tanto é que ainda conta com a produção executiva do Stan Lee, tem lá nos créditos, coisa e tal. Pois bem, vamos lá então. O que a gente pode contar para você desse filme sem entregar nenhum spoiler? Aqui acaba sendo aquela história um tanto quanto de origem, mostra lá a Jean Grey pequenininha, mostra lá que o Charles Xavier, do ponto de vista dele, fez as coisas certas, né? Isso já é um spoiler. Enfim, né? Ele deu o jeito dele lá dele. É a história da Jean, ela encontrando com o Charles ainda pequenininha, e ele... isso não é um spoiler, consertando a mente dela. Isso. E aí volta, né, tipo, pros dias atuais. Não é Não, dias seria atuais, 1990 e pouco. 90 e pouco. Mas enfim, no final do Apocalipse lá, do último filme, e mostra ali eles como X-Men, eles fazendo missões e o filme se desenrola pra Jean chegar a ser a Fênix, né? Então, como isso vai acontecer, a gente não vai contar. Isso. E aí aqui, eu acho que é importante a gente deixar muito bem claro, né? Até a gente estava conversando com o pessoal lá após a cabine e tal, que não somos críticos de cinema, a gente só tá a nossa opinião. E a nossa opinião eu levo ela com o critério se eu vou ou não influenciar quem está assistindo a assistir o filme. E sendo muito sincero, já tem umas 3 horas que a gente saiu da cabine, mais ou menos, 2 horas, e eu ainda não tenho ideia se vale a pena ou não. E eu explico o porquê. Pra mim, todos os filmes dos X-Men, todos, desde aquela primeira trilogia lá, que tinha o Logan lá, o Wolverine, coisa e tal, são filmes que têm ótimas ideias, ótimos contextos, um ótimo conteúdo a ser explorado, algumas boas caracterizações, o Fera tá muito bom, a Mística tá legal, tu tem boas caracterizações, tu tem bons efeitos, o uso de efeitos especiais em alguns momentos abrilhanta muito, acrescenta muita coisa, em alguns momentos lá parece que a Jean tá segurando um peido, fica meio estranho, isso já digo também desde lá da primeira trilogia. Mas são boas ideias mal executadas, são boas ideias mal colocadas, são boas ideias mal desenvolvidas. Isso eu sinto desde o primeiro X-Men. O primeiro X-Men, ele tem uma relação pra mim de... como deve ser pra todo mundo, que é tipo o primeiro filme de super-herói sério, né? Tipo, a primeira trilogia, então, vindo de Batmans... mais caricato. Então, tipo, ali tinha um peso, lançou o Hugh Jackman como Wolverine for life, assim, né, pra sempre da vida dele. E então tem esse peso. Aí entra a nova fase, e eu gosto muito dessa nova fase. Se inicia com o First Class. First Class. Né? A nova fase First Class. Eu gosto muito do... Eu não sei o nome dos atores, mas eu gosto muito do que faz o Xavier. O James McAvoy. Eu gosto muito do Magneto. Sim. Acho ele, tipo, muito dramático, muito, né, e tal. E eu gosto dessa parte. E aí, no filme anterior, que é o Apocalipse, foi uma decepção. É difícil. Foi muito ruim mesmo. Muita piada! E eu acho que ele é um filme que meio que passa por cima do Apocalipse, assim, tipo, no que ele teve de ruim, volta um pouquinho pros 2 primeiros,
mas não chega a ser tipo, nossa, é o filme de X-Men que eu queria ver. Eu sempre falo que eu vou sem expectativas pra cabine. E esse eu fui com a expectativa de que vai ser ruim. Então qualquer coisa melhor que ruim já valia a pena. Eu achei um filme mediano. Não é o filme de X-Men que eu quero, mas também não é o Apocalipse, que é muito ruim. Então, sentei ali, vi, achei que tem uns toques bem legais, assim, alguns detalhes que lembram... aquele primeiro desenho. O desenho clássico. Então eu tenho algumas coisas que eu gostei, mas é isso, assim, tipo, não é... Assim, falando do aspecto técnico, é mais ou menos o que eu resumi ali. Tu tem alguns bons efeitos especiais, alguns outros ficam meio estranhos, ali a tempestade por vezes fica meio... tá estranho, não tá colando ali direito. Tu tem... É que também eu acho que fazer tempestade depois da Halle Berry Não, mas eu acho que mais a questão de efeito técnico especial, mesmo. Porque eu gostei da atriz. Ela traz aquela pegada africana que a Tempestade tem. Ela tem o sotaque, ela é uma atriz que sabe se impor fisicamente, mesmo sendo menor do que os outros atores, ela toma a cena. É que eu acho que ela ficou meio perdida no... Não, sim, fato. Alguns personagens, eles ficam um pouco perdidos ou eles são subutilizados, como é o caso do Mercúrio, por exemplo. Sim. Em que ele tem um grande destaque nos outros dois filmes e nesse aqui, tipo... tá meio que perdidaço, assim, tipo... Há uma justificativa do porquê, mas pra mim ela é meio idiota. Ela não justifica. E aí tu tem ótimos filmes atuais que tu ainda pode ver no cinema com critério de boas cenas de ação, cenas fluídas, cenas em que há um ângulo de câmera que favorece a pancadaria, favorece aquele ator que se esforçou, ou o dublê que seja. E aí eu tô falando, obviamente, diretamente de John Wick. Cara, se tu ainda não viu, corre, porque ainda dá tempo, ele ainda tá em cartaz, e é sem sombra de dúvida o melhor filme de ação deste ano. Muito difícil alguém conseguir tirar esse título dele. E para não fugir do critério de super-heróis, já que pra mim o John Wick é um herói, mesmo ele sendo um anti-herói, tu ainda tem Vingadores, tu ainda tem outros filmes que conseguem explorar boas cenas de ação. E aqui foi o que eu falei, tu tem ótimas ideias. Porra, a cena que o Noturno ele começa, some, bate num e some de novo e volta, não sei o quê. Há ali uma segurada na violência gráfica que poderia ser muito bem explorada por conta da classificação etária do filme. E há também um desperdício, porque tu tem essa cena acontecendo e ao fundo tá o Fera lutando e poderia engrandecer os aspectos. E isso não acontece em nenhum momento. É o que a gente chama na fotografia de trabalhar com camadas, né? Sim. Tu ter alguma coisa acontecendo aqui, tu ter outras coisas acontecendo no plano de fundo. Exatamente. E aí entra, falando um pouco da parte técnica, entra a relação da fotografia do filme, que tem um tom mais frio, eu achei, sim. e tal. Mas eu achei muito... sem graça, tipo, é muito um 3D completamente desnecessário e uma fotografia muito com foco pontual, assim, tipo, tá com foco nos cílios do olho da Fanny, da Jean, e o resto tá tudo desfocado, e aí, tipo... Então, para construir essas camadas, a gente precisaria mudar essa fotografia, a gente precisaria que tudo tivesse em foco, mas não é o cinema de hoje em dia, ele não tá muito nessa vibe. Na realidade, só para fazer uma crítica meio engraçada, assim, o ponto é, os filmes que se passaram década de 70/80 dos X-Men, eles eram coloridos, eles tinham cores pulsantes e tudo mais. E aí tu chega num filme que é ambientado na década de 90, parece que é uma década pastel, assim. É uma década que não tem nenhum tipo de contraste de cor, ele não agrega nada visualmente falando. E isso é muito ruim, é muito pobre. E tu para pensar que não é um diretor que caiu de paraquedas no projeto, é um cara que conhece. Por conta da cabine nós tivemos acesso ali a um pequeno vídeo que ele fala, que ele tá agradecendo todos os fãs, todos os jornalistas que falam dos X-Men e tudo mais. E tu fica meio que, putz... Não tem impacto, não tem textura, as coisas são mortas, assim, são meio blasés, eu diria. E não colabora para um filme que tem a coragem de tu ter uma caracterização de personagem. Cara, tu tem um Fera. Dá pra botar ali que 60% dele em tela é ele azul, peludo, grande.
como é que tu não consegue destacar o uso de cores pra valorizar o material gráfico e visual do filme? Então é um filme que eu acho que ele passa meio batido, assim. Sinceramente falando, é muito pouco provável que se eu não fosse pra cabine eu fosse assistir ele no cinema, e eu acho inclusive pouquíssimo provável que eu fosse de fato assistir ele se ele chegasse no meu serviço de streaming ou alguma outra coisa do tipo, porque primeiro, esse universo dos X-Men pra mim ele sempre foi muito subaproveitado. Tu tinha um ou outro personagem que se destacava por muito mais uma questão de escolha de ator e tudo mais. Então, assim, é um filme que eu acho que ele passa meio batido, meio despercebido, e logo na sequência a gente vai ter o Homem-Aranha, voltando agora pros cinemas. Então, cara, ou tu é muito fã pra ir assistir, ou tu não tem absolutamente mais nada, já assistiu tudo que tinha pra assistir, e tá com o ingresso sobrando e tal, porque... Então vamos para a nota. Vamos. Ladies first. Eu já sei, eu pensei dessa vez. Qual que é a nota? 5. É um filme médio. Então é 5. Ele finaliza algumas coisas não tão bem finalizadas, ele encerra um ciclo e não tem destaques. 5. 5.5. Então vamos lá, finalizando. Não há nada que justifique a ida ao cinema. O 3D ele é praticamente nulo, pelo menos não me afetou, não interagiu comigo a ponto de valer o ingresso mais caro. O mesmo critério que eu uso para ter avaliado mal o Godzilla, eu uso aqui. Tu tem um bom material, existe boas ideias, o próprio filme te traz boas ideias. A tirada que a Mística dá no Xavier, ela é sensacional. É uma frase sensacional. São sempre as mulheres salvando os homens. Então, assim, tu tem pequenos, ótimos momentos que se perdem num todo vazio. Então, é triste tu chegar a essa conclusão de que é um filme que não vai te acrescentar muita coisa. E não acrescenta nada para um canone que poderia ser muito rico e se perde numa execução fraca e ruim. Então... Só posso fazer uma pergunta, talvez tu use ou não na edição? Claro. Eu vou fazer uma pergunta pro Marcos. Entre a Fênix Negra e o terceiro filme da trilogia clássica, que é também a história da Fênix? Não, esse eu acho que ele é um pouco menos pior. Apesar do X-Men 3, foi o que eu falei, o X-Men 3 ele te traz algumas boas ideias, a cura mutante, coisa e tal, a questão de tu se aceitar como tu é, mas tem muitos problemas de execução e aquele final é ridículo do Wolverine enfiando, é uma bosta. Aqui ele tem outros grandes problemas, mas ele meio que se encerra, assim, ele justifica a sua existência se encerrando num ciclo ruim, fraco, mas tá lá, assim. Eu acho que a Sophie Turner, ela segura melhor a cara de peito do que a outra menina fazendo as magias e tal, e é isso. Mas é tão fraco quanto. Assim. Eu também. Entre as duas Fênix, comparando o universo X-Men, entre as duas Fênix, esta Fênix. Era isso? Então é isso, gente. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo, deixa seus comentários e nos segue nas redes sociais, nos segue no Instagram, a gente faz live no Instagram, volta e meia, a gente faz live pós-séries. O que a gente tá fazendo live agora? Agora é Nosferatu, o Anísio trará as lives de Better Call Saul, assim que voltar, e Fear the Walking Dead, reestreando aqui no canal dia 17. Próxima segunda-feira, se eu não me engano. Então era isso, gente. É isso? É isso. Beijo e abraço. Tchau, tchau. Falou!